Então, boa noite. Sejam todas, todos e todas bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê. É uma alegria muito grande receber hoje como convidada especial desse Tucum da Biblioterapia a Keitiane, porque ela fez um mestrado lá na Universidade do Cariri e fez um trabalho belíssimo sobre várias perspectivas, né? Hoje eu assisti novamente a defesa dela e teve uma professora que falou que elogiou muito, né? Falando que o trabalho dela traz uma beleza assim na linguagem, no rigor metodológico, no teor, na análise que ela faz, no envolvimento dela com a temática, na profundidade abordada, também partindo desse lugar da pesquisadora, né, que se vê provocada a responder muitas questões, e pelo produto que foi gerado, que é belíssimo, gente. Essa questão de honrar quem veio antes, as precursoras, de saber do histórico de vida delas, né? A gente vai tecendo múltiplas relações entre a infância delas, a formação, os desafios que fazem parte de toda a jornada. E eu fiquei encantada, assim, com o conjunto da obra. Eu acho que a Keitiane hoje é um patrimônio assim da biblioterapia, porque ela transita entre todos os grupos, né, que estão crescendo, que estão se estruturando. Então, ela é como se fosse uma coringa e tem aí várias provocações de desdobramento, porque é assim, né? A gente revolve a terra, a gente lança sementes e aí depois tem muita gente chamando para regar sementes, para fazer novos canteiros, né? Então, bem-vinda, Andréia Nogueira. Então, seja bem-vinda, Kate, bem-vindas todas. E eu anotei um monte de coisa aqui, porque eu fiquei muito provocada quando a Kate falou: olha, eu fiz essas entrevistas, eu escrevi esse trabalho, eu produzi esses vídeos, depoimentos que estão já fazendo parte do Museu da Pessoa, mas o que eu aprendi com essas mulheres, que não foi escrito, que não foi gravado, eu vou levar para o resto da vida. E é por isso que a gente está aqui, que a gente quer escutar os bastidores. Mas antes de passar a palavra para Kate, eu queria saber quem é que conseguiu ver todos esses vídeos. Eu vou mostrar aqui, olha. Existe uma página no YouTube que se chama Memórias. Não sei se dá para ver já. Peraí, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Peraí, olha lá. Ai, meu Deus. Tira isso aqui da frente. Não sei como tirar. Chama Memórias da Biblioterapia e lá estão todos os vídeos. Tem o vídeo da defesa pública de mestrado, tem o vídeo das 6 pessoas que foram as selecionadas a partir de um critério que ela já vai lembrar aqui para gente. Então, tem da Cidinha Pardini, da Nancy da Nóbrega, da Clarice Caldin, da Edna Pinheiro, da Eni Pires, da Marília Guedes. Falei todas? Acho que sim, né? Então, a primeira pergunta é essa: vocês já conheciam essa página? Vocês conseguiram assistir esses vídeos? Ah, Sandra ainda não, Núbia sim, Cristina ainda não, André ainda não. Gente, super recomendo. E aí a gente vai dialogando. Eu separei até alguns trechos de alguns dos vídeos para a gente beber, porque é um manancial, como a própria banca que fez parte da defesa da Kate falou que ela produziu muito material que ela pode destrinchar.
em artigos, em aprofundamento, se ela quiser, né? Porque é isso. Fica um leque de possibilidades e é isso que ela estava comentando aqui com a gente, que agora ela precisa definir o que que ela quer da vida, né? Gente, eu comecei a gravar ou não? Comecei? Ah, então tá bom. Então passo a palavra para Kate. Oi, Cris, oi meninas, né? Acho que são mulheres até o momento por aqui. Como é muitas vezes de se esperar, né? Eu até trouxe um pouco disso na pesquisa também, né? Esse universo feminino e essa relação, não só com a biblioterapia, mas outras práticas de cuidado também, né? Agradeço demais a Cris pelo espaço. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando da dissertação, né? Depois da defesa. Aí eu já tenho um convite para ir aqui, né? Na universidade também, na Federal do Amazonas, né? Conversar com a turma da graduação, mas se não me falha a memória, é a primeira vez que eu estou vindo retomar, né, esse material, né, e falar dessa pesquisa depois aí da defesa, que já tem aí 2 meses. E aí eu disse, meu povo, o que é que eu vou falar, né? Porque são ali de produção, né? Que foi entregue 145 páginas, mais aí quase 6 horas de vídeos, né? Aliás, mais de 6 horas, né? De vídeo de conteúdo, e fora, né, o que não entrou na dissertação, que eu acho que eu tenho para mais de 40 páginas, né? De coisas que eu escrevi, mas depois eu tirei, porque eu entendi que era uma dissertação e precisava ter um recorte, né? Então eu tenho muita coisa escrita aí que não sei o que eu vou fazer com isso. E está salvo bem assim. Pode ser que um dia eu use. É o nome do documento, né? Como está salvo. E aí eu vi muito no intuito, né? De saber de fato, né? Porque são tantos desdobramentos e tantos caminhos, né? De se pensar, de se refletir, de se dialogar, né? Com essa pesquisa que eu disse, eu vou deixar aberto, né, para perguntas, né, e aí com base nisso eu vou direcionando, né, essa fala, porque senão eu ia fazer o que já está gravado, que é a defesa, né, vou falar da pesquisa. Então esses bastidores, né, o que vocês querem saber desses bastidores, né, quais as curiosidades, querem saber sobre pesquisa, né, então vão trazendo aí as dúvidas que a gente vai dialogando. Aí, Cris, eu vou aproveitar só para botar aqui no chat o link para a dissertação, né? Que meu orientador mandou uma mensagem, né, para eu não esperar ir para o repositório, né, da universidade. Aí ele disse, pode espalhar, Kate. Aí eu disse, tá certo. Então, estou espalhando, né, Esse que eu ainda para não que isso... esse que eu não consegui, mas eu quero ler de cabo a rabo, porque a tua apresentação foi muito estética, né? Esses É, trilhares e foi percorrendo, né? Muito bonito. Então, bem-vinda aí quem entrou agora, Elis, Margarida, Nani. Eu começaria então, vou lançar uma pergunta, porque eu fui fazendo esse exercício. Eu assisti cada vídeo 2 vezes. E caramba, tem obrigada, Cris. muita coisa rica para nós ali, sabe? E eu procurei fazer assim, o que é que o conjunto desses 6 vídeos mostra para gente. Então, essa seria uma pergunta para você. O que que na sua percepção esse conjunto mostrou para você? O que que você destacaria do conjunto, não individualmente delas? Tem algo que te. Eu posso ir, se você quiser, puxando algumas coisas que foram me chegando, né? Puxa aí, puxa aí. Tá. Primeiro, o que me chama atenção é o caráter labiríntico da formação, né? Então, a gente vê, assim, por exemplo, a Caldin, que desde sempre, desde criança, ela não gostava de ganhar brinquedo, gostava de ganhar livro. Então, desde criança, ela tinha uma relação com a palavra, com as letras, e como ela queria aquilo e como era difícil, né, ir por aquele caminho. Então, a dificuldade está na história de todas elas, né? A Cidinha, que teve os pais analfabetos e que escutou, né, que ela era mulher, não precisava estudar. Então, a, a própria
Clarice Caldin também, né? Ela se encantou com a história da biblioterapia e foi no Instituto de Letras e eles falaram que não, que tinha terapia, aquilo era psicologia. E aí ela foi para psicologia e falou em biblioterapia, ninguém queria saber disso, ainda zoaram dela, né? Porque falaram aqui a gente está fazendo experimento com ratos, você quer aplicar a biblioterapia com ratos? Então você vê que as dificuldades, né, as pedras no caminho, elas estão diretamente relacionadas a um repertório do imaginário muito empobrecido, né? A uma herança cultural que não está aberta ao novo, não está aberta ao sensível, não está aberta ao humano. Está muito direcionada ao que é útil, vamos dizer, né? Ah, teve até uma que você até riu, porque eu não sei se foi a Marília ou a Edna que fala, não, alguém me falou para fazer biblioteconomia porque dava muito dinheiro. Quem Marília, foi? é Marília. Então, assim, o primeiro ponto que eu destacaria é a dificuldade no caminho. Então, me foi chegando, né, a partir das narrativas dela, muito do Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces. Eu acho que todo mundo que escolhe a biblioterapia é uma heroína de mil faces, né? Então, eu trago um termo que é você que usa, que é o biblioterapias, né? Então, apesar de serem vários formatos, todo mundo passa como se fosse por uma jornada iniciática, que ela parte de uma não certeza de como é que você vai trabalhar com isso, já que é tão ampla, né? São tão possíveis tantos mosaicos, então a própria vida vai fechando umas portas, mas abrindo outras. E isso tudo, esse percurso labiríntico faz parte da jornada. E como toda jornada do herói, tão estudado pelo Campbell, no meio do caminho você vai ter um monte de obstáculos, porque é aí que você vai descobrir as suas forças. E se não fossem os obstáculos, você não desenvolveria essa profundidade. E vai também encontrando os auxílios. Então, acho lindo de perceber em todas as narrativas, como diz aquela frase do Manuel de Barros, eu sou puxado por ventos e palavras. Então, naquele momento que alguém assopra, né? Acho, Cris, acho que travou, né? Foi para mim, será? É, travou? Deve ser a minha internet. Ó, acabou de aparecer aqui que a internet está instável. Então, eu estava falando que, como faz parte de toda a jornada do herói ou da heroína, tem os obstáculos, que é onde a gente exercita a nossa flexibilidade e a nossa profundidade, eu diria, e tem os auxílios de pessoas, né, que se aproximam, ou de livros que nos empurram. Então, achei lindo assim, por exemplo, a irmã de quem? Às vezes eu confundo, porque são tantas, né? Falou, por que que você não faz biblioteconomia? E aí ela foi e gostou. Então, a Eni falando também que ela é, fez uma arte terapia, né? E o professor de lá que sugeriu que ela gostava tanto do livro, por que que ela não se aprofundava em biblioterapia? Então, esse sopro de alguém que presta atenção em você, que olha para você, que reconhece, né, ali um talento e que assopra, que incentiva, que empurra. Se você quiser ir tecendo junto comigo, vá, porque eu só estou ocupando o lugar que você passou a bola para mim. Porque outra coisa, fala.
Não, não, pode falar, né? Que são assim um pouco dessas percepções, né? A gente vai vendo que umas, né, conseguiram entrar na universidade mais cedo, né? A professora Clarice Caldin já depois de casada, né? Essa própria relação com o livro na infância, né? Enquanto a professora Clarice Caldin amava ganhar livros e não queria brinquedo, a Edna já queria brinquedo e não queria livro, porque só davam livros, né? Então, é muito interessante perceber, né? Como você muito usa, né, Cris? Esses descaminhos, mas que acabou encaminhando, né, todas elas de uma forma ou para outra para esse, né, encontro aí com a biblioterapia. E uma coisa que me chama muito a atenção é que todas elas continuam fazendo biblioterapia até hoje. Seja assim, né, de forma voluntária, seja né, a professora Edna ainda está na universidade, né, orientando com projeto. Hoje ela está muito ligada com o Instituto do Envelhecimento que tem lá na Paraíba, né, e adentrando com a biblioterapia nesse instituto, né? Então, assim, e mesmo, né, a professora Clarice Caldin, né, que hoje aposentou, né, tá um pouco afastada, mas ela continua produzindo, aí ela continua lendo e fazendo essa autoaplicação, né? Então, o quanto elas seguiram e até hoje a biblioterapia faz parte da vida, né? E quando tu fala, Cris, de como, né, que elas chegaram nisso, porque ali está na entrevista. Na dissertação vocês vão ver que eu não cheguei nesses nomes por acaso, né? A gente está dentro de um programa de mestrado, me era exigido um método, né? E elas não foram escolhidas, porque eu gosto da Caldinha, porque eu, né? Não, né? Teve ali um formulário que eu passei antes e que muita gente aqui respondeu, né? Eu sou eternamente grata, Cris, Núbia, né? Eu lembro dos nomes lá. Desses formulários, tinha pergunta, né, sobre a formação. Eu estava dentro de um programa de mestrado em biblioteconomia, né? Então aí o programa vai exigindo determinados recortes também. E aí teve uma pergunta que era desde quando você aplica, né? Desde quando você trabalha com a biblioterapia. E aí também foi uma pergunta que norteou para que se chegasse, né, a esses nomes. Aí a questão de publicação, né? Muita gente me procurou para dizer, nossa, a gente utiliza tanto a Marília, né, que é a Pereira Guedes, né, com o livro Biblioterapia, que é de 96, se eu não me engano, e eu nunca tinha visto a cara da Marília, né? E a Marília, né, tá lá no vídeo e tal, uma fofura, Marília. E o quanto a Marília até hoje, você para conversar com a Marília um dia, você ouve ela falando o dia todo de biblioterapia, né? Com brilho nos olhos, e ela vai oferecer o serviço na escola, ela vai lá na UFPB ver como que pode levar a biblioterapia, porque ela está aposentada. Então, é uma mulher que fala de biblioterapia o dia todo, né? Então, o quanto isso ainda faz parte, né, da vida delas. E aí, Cris, todas elas, né, marcadas por muita ousadia, né, por essa persistência, né, todas, não tem uma que foge, né, a história. Nossa, não, eu conheci, foi lindo, maravilhoso e todo mundo aceitou, né? Não tem, você vai ver. A professora Clarice Caldinho, quando ela contava daquela orientadora, e foi Meu muito Deus. engraçado, eu não sei se está no vídeo, né? Mas ela diz: não, não é porque ela morreu que ela virou boazinha, não. Ela fez isso comigo. Eu não sei se está no vídeo ou foi fora a parte que ela contou, né? Mas então, assim, e aí eu vou dizer, né? Eu também não fujo a isso, né? Quando eu apresentei a proposta do mestrado, eu não fui com o tema da biblioterapia, eu fui com o tema da saúde, porque é difícil encontrar orientador e orientadora pelo menos, né, dentro de alguns programas dentro da biblioteconomia. Hoje tem se expandido, né? Professora Edna sempre trabalhou no mestrado e doutorado com o tema da leitura, mas nunca utilizou o termo biblioterapia. Ela conta um pouco disso, né? Sim. E aí eu trago, inclusive, na dissertação, né, essa questão do nome, usar ou não usar a biblioterapia, se eu usar esse nome que tem a terapia, ele vai abrir portas ou ele vai fechar, né? As pessoas vão aderir ou vão dizer que não. Então, a Marília passava por isso lá na década de 80, 90, todas elas passaram, e às vezes são coisas que a gente ainda passa, né? Então, tem um trecho da dissertação que eu falo um pouco disso. Então, eu também entrei com um projeto que não era voltado para a biblioterapia. E aí, no meu primeiro dia de orientação, eu disse, professor, o negócio é o seguinte: eu entrei com esse projeto, mas eu quero falar de biblioterapia. E ele nunca tinha escutado falar de biblioterapia, né?
E aí eu fui explicar. Eu acho que eu convenci mais pela minha empolgação, entusiasmo, do que pela temática em si, né? E ele disse: não, Kate, então não entendo disso, né? Tô com você, mas você vai trabalhar e vai pesquisar o que você quer e o que você gosta, né? Porque você se deslocou, mudou tudo, né? Veio do Amazonas com mala, marido, gato e tudo para fazer uma pesquisar uma temática, né, que você não tem afinidade, não que eu não tivesse com a temática da saúde, né, mas ele abraçou, né, a causa e aí eu consegui fazer essa pesquisa na perspectiva da biblioterapia, né, então para ver, Edna não submetia a proposta com o nome de biblioterapia, né, Marília usou, né, teve um orientador muito bom que na época orientou 3 pessoas, né, nessa temática lá na UFPB. E aí, Cris e meninas, né, quando vocês lerem a dissertação, que tem como que foi esse encontro com a biblioterapia, né? Aí eu trago lá, né, as categorias. Muita gente encontrando na graduação, né, a maior parte, quando a gente vai ver essa maior parte que encontrou a biblioterapia na graduação, a maioria da biblioteconomia, né, as psicólogas encontraram muitas vezes nos consultórios, né, uma cliente que apresentou, ela mesma começou, algumas pessoas foram no seu processo terapêutico, então é muito bonito de ver, né, esses caminhos que são tão diversos, mas que levam para a biblioterapia. E teve uma assim que o meu orientador também achou sensacional, né? Que ela disse que ela encontrou a biblioterapia no mapa astral. Foi ali que foi informado que ela tinha que trabalhar com a biblioterapia, né? E eu trago essa resposta lá na dissertação, né? Gente que viu o nome na livraria, né? E a palavra chamou. Então, assim, é muito bonito de ler, né? Quando eu vim para essa ideia do mestrado, eu queria muito trabalhar com isso, né? Com a memória e o que é humano, né? Então, como que essas pessoas encontraram, em que momento elas decidiram, né, abraçar a biblioterapia e fazer isso, né? Seja uma profissão, né? Trazer isso para sua prática. E aí as meninas trazem um pouco disso, né, nos relatos, mas que é muito engraçado, né? A Edna, ela estava nervosa no dia da gravação do vídeo, porque ela foi a primeira. Porque eu passei 3 dias na casa da Edna. Então, essa metodologia, né, da história oral, da história de vida, ela exige que o pesquisador, a pesquisadora, com quem vai narrar isso, a história de vida, crie no mínimo um vínculo. Então, passei 3 dias com a Edna, 3 dias com Marília, né? Então, quando eu digo o que eu aprendi com elas, que não está na dissertação, eu levo para a vida, foi por conta desse contato, né? E a Edna, ela é muito engraçada, como uma boa cearense, né? Então, passei. Só que no dia da gravação ela estava muito nervosa, né? E eu relaxa. É claro, né? Vai estar gravado, né? Vai estar para o mundo. Então, tudo que eu falar aqui, né, carrega uma responsabilidade. Eu posso falar besteira, né? Então, ela estava um pouco nervosa, mas ela é uma figuraça, assim, uma figura, né? E aí elas vão trazendo muitas coisas que eu julgo, né, que a própria metodologia já tem esse caráter terapêutico, né? Porque elas me acolhem e eu passo o dia ouvindo histórias. Histórias não só sobre a biblioterapia, mas sobre a família, sobre o trabalho, sobre como foi a carreira, né? Então, são nessas histórias de bastidores também que eu acabei aprendendo demais, demais, demais com cada uma delas. Exatamente assim, na primeira parte aí da sua intervenção, eu também destacaria isso como comum a todas elas, que todas elas são mulheres 60 a mais. A Marília, por exemplo, está com 77 anos. E que vigor que tem essa mulher! Está trabalhando intensamente. Então, são mulheres cheias de vida, cheias de motivação, cheias de propósito. Então, gente, isso é um valor, né? A gente sabe que umas questões do campo que você também aborda, né, lá na defesa, ainda não li, não consegui ler o trabalho, é essa questão da dificuldade de remuneração, de sustentabilidade do campo, né? Então, a gente investe muito mais do que recebe. Mas você sabe que recentemente eu vi uma peça teatral aqui em Niterói, Bordando Sombras, que falava de 3 mulheres pioneiras, né? Era Anísia da Silveira, Clementina de Jesus e uma aviadora, Ada. E aí, da Clementina, falava que ela era faxineira, né? Dona de casa não, empregada mesmo, doméstica, e
e cantava, e ela cantava, aquilo enchia ela de alegria e, e de prazer. E eu saí dessa peça pensando, isso não é pouca coisa, não é pouca coisa, não, é aquilo que dava o sopro de vida, né? Então, a gente vê aí por essas mulheres, que são todas 60 a mais, um vigor de adolescentes que já estão aposentadas e estão aí, todas envolvidas em muitos projetos e cheias de vida. Bota isso em valores, o quanto vale isso? É até difícil de mensurar. E me chama a atenção que todas elas, de alguma maneira, também vão muito além da leitura, né? Então, é essa coisa do lúdico. É aquilo virar uma festa, principalmente a Marília, né? Que tem a ver com a infância dela, que foi muito brincante e que foi muito no coletivo. Então, hoje, aí com 77 anos, ela está querendo fazer projeto de biblioterapia para crianças que têm dificuldade de aprendizagem, porque ela percebe que cadê a alegria? Cadê a coisa do brincar? E estudando no meio daquilo tudo, né? Entrando em contato com essas belezas. E você falando, Kate, né? Porque você fez esse deslocamento para todos esses lugares, ficou aí 3 dias com cada pessoa. Então, essa tua disponibilidade quixotesca, né? Eu acho que você é uma senhora della Mancha. E até quando a gente se conheceu, foi muito curioso, porque eu estava na época dos cursos presenciais e sempre com muita dificuldade, né? Quórum pequeno, eu tinha que pagar o espaço. E aí eu já ia cancelar um curso que você estava inscrita e você me falou: Não, Cris, eu já comprei a passagem. Eu falei assim: Meu Deus do céu, a criatura já comprou a passagem de Manaus para o Rio por causa de mim, agora eu vou ter que fazer esse curso. E aí, lembra, o curso aconteceu metade no espaço, metade fui aqui dentro da minha casa. E ele aconteceu porque você confirmou e estava vindo de longe. E quanto mais esforço a gente coloca no que a gente faz, quer dizer que o nosso propósito está bem firmado. E o universo responde, sabe? E eu fiquei muito emocionada, assim, tanto de você me incluir, né, nos agradecimentos, quando eu li, quando eu ouvi, te agradeço muito por isso. Vejo muita beleza da gente honrar quem veio antes, né? Então, esses vídeos também mostram essas mulheres honrando as que vieram antes. Muitas são precursoras, então, olha a dificuldade de não ter em quem se agarrar, mas sente um chamado de seguir à frente. Então, eu acho que tem muitas coisas que se pode beber desse registro e de honrar essa memória, né? Eu não sei se alguém está querendo falar alguma coisa. Fica à vontade, não é um diálogo só entre eu e a Kate. Fala, Sandra. Estou amando ouvir vocês. Queria ter assistido os vídeos para poder trazer, perguntar, mas só de ouvir está ótimo. Eu selecionei alguns trechinhos para a gente degustar. Alguém mais quer dizer ou eu posso já mostrar alguma? Aliás, Cris, eu gostei do que você falou antes, da dificuldade, tem outra palavra que você falou, de que traz, né, assim, benefícios, né? Esses outros benefícios aí. Traz Você falou bonito, eu não estou profundidade. sabendo repetir. Traz profundidade, traz flexibilidade, tudo faz parte do caminho. E isso que eu achei bonito também, né, Kate? Porque às vezes essa luta ela é muito solitária, né? Ela é muito individual, ela é muito solitária. Mas aí, a Eni dizendo, né, que ela era muito jovem, ela não sabia o que escolher. Com 19 anos, nossa, né, todo mundo passa por isso. Muito jovem, você tem que escolher qual é a faculdade que você vai fazer. Você ainda não sabe nem quem é você direito, né? E aí, E isso é tão importante, né, Cris? Eu vou chamar de validação porque me falta outra palavra, mas esse ser olhado pelo outro. Porque o que que a Eni disse, né? Que ela vinha nessa caminhada, mas ela aposentou e ela disse que
Tá tranquilizou, bom. baixou a poeira, ficou ali. E aí ela ganhou um livro da Cris, o Vivências, onde a Cris citava ela. Então, ela disse que essa citação da Cris sobre o trabalho dela acendeu de novo e hoje ela já está aí, né? Quando eu vejo ela tá no coral, quando eu vejo ela tá no grupo não sei da onde, não sei da onde. Então, às vezes você tá ali, e hoje eu fiz até uma postagem sobre isso, né? Sobre o elogio sincero, o elogio sem segundas intenções. Eu acho que eu já falei em outro momento, alguém já deve ter escutado, mas eu digo, né, quando eu leio um trabalho, mesmo que acadêmico, um artigo, e aquilo de alguma forma, né, contribui com o meu trabalho, com a minha pesquisa, eu mando um e-mail para quem escreveu aquilo. Não conheço, mas eu mando, né? Agradecendo, porque foi todo um trabalho, né? Muitas vezes intelectual e de dedicação. Então eu agradeço, né? Pego lá o e-mail, né? Se tiver disponível no artigo, e envio, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, como a Cris diz, é um processo solitário. Embora tenha um monte de gente falando de biblioterapia, tudo, mas quando você está escrevendo ali sozinha, né? E quem está nesse processo é a Érica Versosa, né? Que a gente já falou dela aqui em outros tucuns, Maravilhosa. né, Cris? Ela defende a dissertação sobre a presença da morte no imaginário das crianças, vai ser uma defesa ao vivo, né, pública, ela vai botar o link no Instagram, eu acho que é quarta-feira que ela defende, e ela estava, né, fazendo a análise dos dados, e aí ela compartilhava comigo, olha o que essa criança respondeu, Kate, olha não sei o que lá, eu digo, amiga, vai mandando, porque é muito sozinho, e às vezes você quer compartilhar com alguém, né, então enquanto ela escrevia, que ela achava legal, ela compartilhava, e eu mesmo, né, no trabalho eu digo, vai mandando, quando eu puder eu dou uma lida, né? Porque essas parcerias acabam fortalecendo, né? E isso aqui, às vezes, que a pessoa faça para te funcionar, faz total diferença. Eu vi muito isso na fala da Eni, quando ela falou sobre você na entrevista, Cris. Não, mas então é isso, né? Todas elas ficaram extremamente honradas, né? E felizes de serem escolhidas, de serem ouvidas, de terem os seus percursos, né? Fazendo parte aí do Museu da Pessoa, fazendo parte aí dos estudos do campo, né? E antes de passar para a Núbia, é só uma curiosidade, porque são as sincronicidades do universo, né? Eu também, como todo mundo, eu fiquei apaixonada pela biblioterapia e na época não tinha essa coisa online, né? Eu sabia que a Caldim dava cursos no Sul, eu não tinha a menor possibilidade de me mudar para lá, porque com dois filhos, mãe solo, mãe doente, então não tinha essa condição. E eu resolvi aprender de duas maneiras, né? Porque eu adoro estudar, sendo autodidata e botando na prática para aprender com ela, inspirada no Paulo Freire. E aí, eu sempre sentia também que eu não estava pronta o suficiente. Vocês estão me escutando? Alô, alô. E aí teve um dia que eu estava circulando lá em Botafogo. E lá em Botafogo tem, no Catete, olha, na Galeria Catete, tem um projeto que chama Adote uma História. Aí tem um cantinho gostosinho, não sei se alguém aqui conhece. No fundo de uma galeria lá no Catete, e tem livros que as pessoas colocam lá para doação e qualquer um pode pegar um livro. E aí eu estou olhando lá os livros, eu encontro com esse, Páginas Abertas, da Eni, que eu não conhecia, né? E o subtítulo era Biblioterapia, a importância do livro na arte, educação e saúde, uma abordagem transgeracional. Eu pensei, opa, achei um livro de biblioterapia, quero comer ele. Peguei o livro. E aí, quando eu comecei a ler, a Eni, ela foi por um caminho também pela arte-terapia, né? E aí ela coloca com todas as letras e o embasamento que, na opinião dela, a biblioterapia é mais do campo da arte do que do campo da ciência. E aquilo foi um boom para mim. É isso mesmo, é isso que eu. E isso me deu autorização. Outra coisa que me empurrou muito, e não foi ninguém que me recomendou. Eu que botava a biblioterapia e via quais os livros que tinham. E comprei o do Aknan. Quando eu li aquele livro do Aknan, eu fiquei louca, né? Fiquei louca. E ele que me empurrou
para ir para a prática, né? Então, o que é aquilo que vira uma chave que te faz sair da insegurança para a coragem de experimentar, né? A própria Cidinha também tem uma hora que ela fala que foi só fazendo o curso lá da área da psicologia que ela se autorizou a fazer a biblioterapia clínica. Então, o que que é aquilo que te dá uma própria autorização? Não é do outro, porque às vezes a gente pode fazer 30 cursos e ainda não se sente autorizada, né? E aí, a partir dessa leitura da Enê, eu coloquei esse trecho que mobilizou nesse livro aqui, e ela viu, né? Alguém disse para ela, e aquilo reacendeu ela. Então, olha que o Ouroboros, né? É a cobra que come o rabo. Então, como é que a coisa vai e volta? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Durante todos esses anos, são 15 anos até agora, né? De convívio diário com a biblioterapia. Eu sempre pensei assim, gente, eu queria tanto fazer terapia com alguém que fosse biblioterapeuta, né? Eu sempre fiz com todo mundo, mas eu queria ver o outro lado, como é que era. E aí, você sabe que hoje eu comecei a fazer com uma pessoa que fez o curso comigo lá em São Paulo, acho que foi em 2015. Agora, olha que coisa incrível de pensar, né, que eu posso ter contribuído para a pessoa que hoje cuida de mim. Olha que coisa linda, que Ouroboros. Fala, Núbia. Oi, meninas. Oi, Kate. Eu fiquei assim, eu vi todos os vídeos, depois vi uns pedaços da sua apresentação, eu achei assim, eu fiquei muito emocionada. Eu não sei se eu me emocionei demais com lá nos vídeos ou se eu me emocionei na sua apresentação, de tanta euforia que você estava, né? Mas assim, como eu queria estar junto com você. Você nem precisava me ver, entendeu? Ninguém precisava me ver. Eu só queria estar lá para ver todas aquelas mulheres com aquelas histórias lindas que elas contaram. Gente, é demorado, né? Foi um pouco demorado, mas e nenhuma história é igual à outra. Nenhuma história de como conheceu a biblioterapia é igual à outra, nenhuma. E cada uma tem assim, uma forma de contar tão bonita, tão linda, que é de emocionar. Então, eu me identifiquei com a professora Caldi, né, a professora Clarice, e com uma outra também, que eu não vou lembrar o nome, quando ela falou da biblioteconomia, que acho que foi a irmã, né, que já tinha uma irmã que era bibliotecária, e A falou para ela Marília, é. fazer o curso, porque assim, ninguém conhecia, e era um curso bom, como ela gostava de ler, e ela ia ganhar dinheiro, né? Eu falei, oh meu Deus, que coisa boa, né? Ganhar dinheiro, que ele ia cair do céu, porque pensando, falei, será que vai cair do céu, né? Mas enfim, a professora Clarice, né? Contando da dificuldade dela que foi fazer a biblioteconomia. E a minha dificuldade foi a mesma, que eu casei, eu tive meus 3 filhos fazendo faculdade. Nossa Senhora, que coisa mais terrível, terrível. Mas foi muito bom, porque como nós com as pessoas e do mesmo ramo, gente, olha que coisa incrível. Como que eu poderia imaginar que a professora Clarice Caldin, só de ouvir falar dela eu já ficava assim, meu Deus, que mulher magnífica, né? E a Kate estava lá junto com ela, gente. E o gostoso é assim, foi com a Cidinha também, que eu já conheço pessoalmente. Depois, nossa, foi muito gostoso. Eu fiquei encantada com a sua pesquisa. Ah, e o prazer também que eu tive de conhecer a Kate aqui na biblioteca. E aqui na Christian Na Andersen. Hans.
É, Ai, gente, olha, eu fiquei assim encantada com tudo. Foi maravilhoso, Kate, parabéns. Você foi uma pessoa de muita coragem, viu? Eu não sei como é que você saía assim, e o tanto que você ficou fora, né? E imagina o cansaço. Depois você chegou lá da casa da Rosângela, acho que foi o último dia, você ainda foi, saiu com ela, né? Parece, né? Você ia sair. Falei, gente, mas olha, vale a pena assistir, viu, gente? É muito gostoso, porque são informações mesmo assim de da gente aproveitar para a gente ter esse empurrão aí que a Cris falou, né, Cris? De cada uma que vai te incentivando, né, que vai te dando um apoio. Ah, então tá certo, ah, então eu posso fazer isso. E o trabalho que é, né, gente? Não é fácil, não é. A Kate que o diga, né, Kate? Que ainda bem, né? Que ainda bem que existe você para fazer tudo isso, né? E não pare, viu, minha querida? É isso, obrigadinho, viu? Obrigada, Núbia. E é isso que a Núbia falou. Em todas elas tem muito estudo e muito trabalho. Então, não tem caminho fácil para ninguém, né? É uma questão de perseverar mesmo. E aí, é, ai, pode falar, pode falar. não, é dizer para a Núbia, né, que eu acho que quando a gente assiste, né, as meninas, a gente percebe que não tá só, né, que as dificuldades são para todas, até para topíssima referência, né, Clarice Caldin, Marília, que a gente sempre cita, né, porque é uma coisa que se eu não abordei, tá nas 40 páginas que eu tirei, né, mas que eu falo sobre isso, né, que às vezes a gente só publica os resultados, né, só a vida de palco, mas é muito interessante a gente também trazer esses bastidores, essas dificuldades. Eu acho que teve um artigo, né? A Cris foi até fez o prefácio do livro, né? Narrativas terapêuticas. E lá eu conto, né? Um pouco. Tive a ideia de fazer ao ar livre. Choveu, saiu eu e todo mundo carregando os livros. Então, das coisas que também não dão certo, né? Quando a gente faz, porque a gente, poxa, também deu errado para a Andréia. Nossa, a Sandra também passou por isso. Nossa, a Núbia também teve dificuldade, né? E aí eu acho que isso vai fortalecendo. Poxa, se elas passaram, eu também posso. E quem é a minha grande inspiração é Shirley, né? Vocês conhecem Cris, eu disse, Shirley teve 8 filhos na estrada, alfabetizou todo mundo. Se essa mulher fez tudo isso, o que é isso aqui? Eu posso fazer, né? Então a Shirley é uma grande inspiração. E só para dizer, quando a Núbia diz, né? Nossa, é demorado, né? São entrevistas longas. Então, foi muito bem pensado nessa metodologia da história oral, e eu disse, não vou cortar, não vou editar em pequenos vídeos e tarará, porque é para ir na contramão dessa celeridade que a gente está, porque é uma falta de respeito você pegar toda uma história de vida de uma pessoa e eu vou condensar num videozinho, né, de 10 minutos, porque hoje ninguém tem mais paciência para assistir vídeo. Eu disse, não, quem quiser conhecer a história das meninas vai ter que assistir 1 hora, se dedicar, né? Porque elas estão entregando a vida, né? Suas histórias, é o que a gente tem de mais precioso. Então, foi muito intencional ir nessa contramão, né? Dos recortes, da celeridade. E aí, na minha cabeça, né? Que meu marido, meu orientador, acho que eu não giro muito bem, a minha ideia é continuar, né? Então, as 93 pessoas que responderam à pesquisa e colocaram lá aceito, né? Tenho interesse. Pode ser que algum dia eu bata aí na porta de vocês, tá? Vocês não fugirão de mim. Então já tem uma lista ali de pessoas, né, que eu quero entrevistar. Né? É uma dissertação, eu tinha 2 anos para entregar, né? Muita gente dizendo que eu fiz muita coisa nesses 2 anos, né? Se tratando de pesquisa. Mas essa lista tá grande, tem muita gente que eu quero trazer, né, para ir continuando aí esses vídeos, né, esse mosaico aí no Museu da Pessoa. E aí, quando a gente cria esse acervo de história oral, né, é justamente para isso, para instigar. Então, eu fiz a análise dos questionários e entreguei esse produto. Agora, esse produto está aí para vocês.
qualquer pessoa pode utilizar, né, pegar as histórias dessas mulheres e ver o que tem de divergência, de convergência, pode fazer o recorte só de como foi a relação dela com os livros na infância, dá um estudo social e cultural sensacional, né, de época, quando a professora Clarice Caldin vem e diz que ela é neta de Monteiro Lobato, né, que a escrita de Lobato influenciou, e hoje tem uma corrente que, né, não quer mais usar Lobato. Então, toda história de vida, ela é um fruto da sua época, né, da sociedade na qual a gente pertence. E aí eu acho muito bacana fazer essas análises. Então, hoje o material está aí, né? Inclusive, uma professora, né, minha, a Cleide, uma das ideias é eu fazer a análise agora, né? Análise de discurso dessas 6 mulheres, né? Então, o que que elas falam, né, ou deixam de falar, né? O que que na fala elas têm em comum, o que que, né, cada uma tem ali, enfim. Tem muita coisa para fazer, o material é bem extenso, né? Mas ainda não sei o que que eu vou fazer da vida. Por enquanto, eu estou só respondendo ao que está chegando. Porque também precisa de um respiro, né, Kate? É muito puxado e emendar uma coisa na outra também não acho saudável. Deixa respirar um pouco, né? Até para chegarem os insights. E aí eu peço licença para mostrar pequenos trechos aqui de cada uma, né? Então vamos lá. Vamos começar com a professora Clarice Caldin. Ah, peraí, que eu não Aí eu sei. descobri. Peraí, que eu esqueci de acionar o som. Peraí. Então, as dificuldades que ela teve com essa orientação, essa orientadora malvada, é uma coisa surreal. A pessoa quase enlouqueceu ela. E chegou num ponto que, quando ela foi defender o trabalho, ela pediu para os pais não participarem, porque ela achou que ia ser ridicularizada e ela não queria que os pais passassem por aquilo. E essa pessoa foi a única que via que estava cheio de problema o trabalho dela, porque quando ela apresentou, ela foi muito elogiada e ela rapidinho fez os ajustes, que era pouca coisa, já distribuiu tudo. E depois essa orientadora falou que precisava fazer mudanças grandes, mas ela não, eu já distribuí tudo. E ela sentiu um alívio muito grande, porque eu, no lugar dela, não teria dado conta das pressões que ela recebeu. Então, até para ter acesso a certos artigos, que hoje a gente bota aí no Google, né? Google Acadêmico e outros sites e tem acesso, mas da Caroline Rhodes, né? Que não sei se é esse ou se é de outro, que só tinha nos Estados Unidos, que não tinha como conseguir. Um conhecido dela viajou, ela pediu esse favor e a bibliotecária só podia tirar cópia 3 páginas por dia. E a pessoa só podia ir uma vez por semana. Olha que dificuldade. Aí ela conseguiu essa tese em inglês, depois tinha que traduzir. Ela conseguiu uma pessoa qualificada para fazer isso. A orientadora dela não aceitou, tinha que ser um tradutor juramentado. Ela enfrentou todo tipo de resistência e conseguiu ir até o fim. E hoje ela é uma das maiores referências, né? Então ela dá base e suporte para tanta gente. Então é incrível ter Isso, esse. isso é tão interessante, né? Quando a Núbia diz, eu queria estar lá, né? Aí quando eu cheguei, né, no apartamento dela, gente, a professora Clarice Caldini tinha comprado, né, torta de limão, uns salgadinhos. Aí eu digo, pouquíssimas pessoas, né, tiveram esse privilégio, né? Ela é uma fofura, né? Privilégio E mesmo. aí ela me recebeu, né, na casa dela. Enfim, Então vamos lá, é isso, né? Faz parte. vamos ouvi-la um pouquinho. A Marília. A Marília veio, deu um curso aqui, eu fiz o curso com ela, até fui lá no Bahia Sul, e mudou a minha vida. E eu comecei a batalhar por aqui, são esses que eu vou fazer. Tentei em letras, né, porque eu queria entrar em letras. Eles olhavam o projeto, não, eu não vou comprar, não.
isso aqui é para psicólogo, não. Aí fui lá para psicologia, se é para psicólogo, lá para psicologia. Aí eu fui para psicologia, não, agora nós estamos fazendo só experimento com ratos, debocharam de mim. A senhora quer fazer biblioterapia com ratos? Bem debochados assim. Eu disse, não, muito obrigada. Às vezes, o que eu faço? Vou tentar de novo em letras. Aí eu fui lá de novo, apresentei de novo o projeto, mesmo projeto para outra professora. Aí ela ficou meio assim em dúvida, porque inicialmente seria para idosos. Ela disse, não, velho não precisa de nada, ela disse. E ela era idosa. E eu já estava, né, na casa dos 40 e pouco, também já era idosa. Se tu fizeres para criança, eu ainda aceito. Eu disse, não, tudo bem, eu gosto muito da... Você vê quantas violências? Velho não precisa de nada. Gente, é o que a Lígia Bojunga chama de pensamento costurado, né? Então, E é a ideia, né, da análise do discurso, né, Cris, que pode ser feito nesses vídeos, né? O acesso da mulher à educação. Eu vejo isso na fala de todas elas, né? Da Cidinha, da professora Clarice Caldin, né? A Marília e a professora Edna já tiveram, né, um pouco desse incentivo ao estudo, né? Então é muito interessante, dá para tirar muita coisa desses vídeos. mais um trechinho dela, ó. Pois é, eu nem deixei meu pai e minha mãe assistir, tadinho, eles ficaram lá no corredor, porque eu disse, ela vai me humilhar tanto, que eu não vou aguentar ver a minha mãe e meu pai me vendo sendo humilhados, eles vão sofrer muito. Eles vão sofrer muito. Aí eles ficaram lá, o meu pai de terno e gravata, a mãe cheia de colar, mas assim, ela vai me humilhar muito, mas ela não teve chance de humilhar. E aí, fui aprovada com louvor, tudo. Ela foi o cúmulo, né? E aí eu tinha 15 dias, no mínimo, mas tinha mais dias, se quisesse, tinha até 3 meses para arrumar, mas pouca coisinha que sugeriram, assim, né? Coisas mínimas, coisas mínimas. Em 10 dias estava tudo pronto, entreguei, né? Entreguei a versão final para o pessoal da banca, entreguei no departamento de letras, no meu departamento e na biblioteca, que era tudo assim, né? Aí eu respirei aliviada. Tá. Aí ela me telefona, olha, pensei bem, vamos dar uma remexida geral em tudo. Eu disse, a professora, já está tudo entregue. Mas como? Né? Ela gostava muito dessas pessoas. Mas como que tu entregasse a minha versão? Não, estava pronta, estava aprovada, eu tinha o dever para o meu departamento de letras, a biblioteca, entregar o produto finalizado. Então eu fiquei assim, aí saiu assim, um peso das minhas costas tão grande, que todo mundo já percebia assim como eu estava nervosa, porque meu irmão mais abaixo de mim, né, mais velho, ele disse assim, Clarice, tu acreditas então agora que existe vida após o mestrado? Olha que sufoco. Precisava disso, né? Precisava desse rigor, né, tão grande, mas enfim. E aí ela teve muito sucesso, né? Esse trabalho foi super bem acolhido, ela foi chamada para dar palestras, dar cursos e fazer grupos, e sempre com uma procura muito grande, porque todo mundo sente muita fome, né? Da delicadeza. E aí, para fazer o doutorado, ela não queria voltar a sofrer como ela sofreu no mestrado, né? E ela encontrou um professor de filosofia que era muito bacana e tal, e ele era um estudioso do Merleau-Ponty, e ele falou para ela, porque ela o convidou, né? Você aceitaria, né, me orientar num trabalho de doutorado? Ele, bom, se você encontrar pontes entre a biblioterapia e o Merleau-Ponty, eu aceito sim. E é claro que ela encontrou, né? O livro dela é cheio de referências dele, fala falada, fala falante, aquela história toda. E pronto, ela conseguiu fazer. Então, é isso que a gente percebe também, né? A academia é cheia de pessoas assim muito amarguradas que já sofreram muito e que fazem sofrer, né? Então, faz lembrar aquela coisa do Paulo Freire, se a educação não é libertadora, o oprimido acaba se transformando no opressor, né? Então, a gente vê esse círculo vicioso, infelizmente, acontecendo muito.
E deveria ser um lugar de prazer, não de tortura, né? Prazer de aprender, prazer de contribuir. Vamos para outra aqui, um trechinho agora, ah, da Marília. Esse vídeo da Marília, assim, para mim é um preferido. Me apaixonei por ela, já tinha lido e já tinha ouvido falar. Mas que Cris, mulher, ela vai estar no simpósio. jura? Meu Deus, Vai, hoje ela me ligou, ela vai estar. que mulher cheia de vida. E aí é incrível, né? Porque ela também não sabia o que ela ia fazer. E aí chegou a ela e as amigas dela um livro em inglês com essa palavra biblioterapia. Elas acharam interessante. E ela tinha uma amiga cega, então ela resolveu fazer um trabalho relacionado com a biblioterapia para os cegos. E isso virou o propósito da vida dela. É uma história realmente incrível, incrível. Então vamos escutá-la um pouquinho. Então, o que eu senti das três amigas que fizemos mestrado junto, das duas colegas, é que elas terminaram e voltaram para suas origens de trabalho e eu peguei o meu trabalho, esfacelei. Eu estava tão entusiasmada pela biblioterapia, encantada, aí eu esfacelei a biblioterapia e saí, né? Eu saí pelo Brasil. Tudo que era, Congresso de Biblioteconomia e Ciência da Formação, Seminário Nacional de Bibliotecas Braille, né? Encontros na área de educação especial, né? Eu estava lá, entendeu? Nunca saí da universidade de mãos, né, atadas. Sempre eu levava trabalhos, entendeu? Trabalhos, porque eu sempre na minha vida achei que era um momento de intercâmbio, gente. Os congressos, os encontros são intercâmbios, são trocas de experiência e que depois você volta fluindo, né? Aí, daí, num desses encontros, que aí eu ainda me lembro, foi em Belo Horizonte. Eu estava apresentando um trabalho em post e como era sobre o setor Braille, então muita gente veio para mim e a gente começou a conversar. Aí ele, que tinha exclamação assim, você trabalha com cego? Como você faz isso? E eu fiquei. Aí nesse inteirinho, tinha uma pessoa que parecia uma inglesa, que era a May Brook Negrão, que ela estava representando naquele congresso a IFA no Brasil, porque quem era a sua representante era a Bete Carvalho, que morava e mora ainda hoje no Rio de Janeiro. Ela criou bibliotecas Braille. Ela conta histórias, né, de reinserção dos cegos na sociedade, porque conta de uma senhora, por exemplo, que ficou cega, já não queria nem mais sair do quarto, é como se a vida tivesse acabado para ela. E ela usou um livro. Ela falava isso, para a gente usar um livro na biblioterapia, a gente tem que ter muita intimidade com ele. E eu também acredito, né? Então, ela fez esse recorte de trabalhar com a deficiência visual, né? E ela tinha um livro que ela usou durante anos, o mesmo livro, que era um professor universitário, se eu não me engano, que tinha ficado cego, mas que trazia essas histórias, né? E propunha umas perguntas de qual é a maior dificuldade que você tem, o que que você teve que aprender, e isso promovia as trocas entre eles. Aí ela conta a história de uma pessoa que tinha ficado muito indignada porque estava cega
E aí ele no livro conta, né, que ele foi tentando lá conversar com ela e ela no princípio bem agressiva, não queria nem recebê-lo, mas depois com a constância da visita, ela acabou confessando para ele, olha, eu estou muito triste porque cega eu não posso fazer mais os meus biscoitos, que era coisa que ela gostava de fazer, sei lá. E aí ele perguntou, mas por que não? Aí ele provocou, né? Aí eu, pois então, a próxima vez que eu vier, eu quero comer o seu biscoito. Então, né, isso que a Marília fala, que os congressos são trocas de experiências, né? Você vê que a Clarice Caldin participou desses cursos, dessas andanças da Marília, a Cidinha Pardini também participou. O quanto que umas vão bebendo, né? Vão se inspirando na ousadia das outras e perguntando por que não, né? Então, disse que ele voltou lá, e ela tinha feito os biscoitos, e então pronto, aí aquilo foi um portal para ela retomar uma série de coisas que ela acreditava que por estar cega ela não podia mais ter acesso. Então ela foi desconstruindo essas barreiras imaginárias, que é o que a biblioterapia faz o tempo todo, né? Porque a leitura, é o diálogo, é a troca que vai amolecendo essas crenças limitantes, vamos chamar assim, e vai abrindo o nosso imaginário para outras perspectivas. É lindo, assim, dos seis é o meu preferido, é o da Marília. Pelo jeito dela, ela fala palavras como rebuliço, então ela sempre provocou verdadeiras revoluções e por todos os lugares que ela passou. E ela foi até reconhecida lá num evento de Paris, sabe? Então ela tem uma história muito bacana. Vamos ver aqui agora a Eni. Realmente ele. Como é que se fala? Como é que alguém se encontra? Eu acho que é escrevendo e lendo. E eu ainda tendo que pesquisar, porque não é fácil fazer livro. Pode até parecer, né? A pessoa pega o livro ali prontinho, né? Tudo aqui, gostei, mas não sabe o trabalho que dá você ir na casa da pessoa para entrevistar, né? O gasto que você tem com a sua passagem, com o seu almoço, as horas que você tem digitando, lendo, vendo que aquela frase não está boa, que você tem que modificar. É tudo, fazer um livro realmente eu acho assim, eu já ouvi dizer uma frase que eu acho muito interessante, sabe? Se você está ou com inveja, ou com algum sentimento em relação a uma pessoa, calce os sapatos dela. Então, a mesma coisa eu falo quando um escritor escreve um livro, faz uma música, faz uma poesia, porque vem os críticos, né? E às vezes metem o pau naquilo que você fez, mas não são capazes de ter feito nem a metade daquilo que você fez. Então, eu selecionei esse trecho porque é verdade, né? Aí também a nossa admiração ao toda a indústria do livro, né? Porque não é só quem escreve, é quem prepara também. Todo livro é uma cápsula que guarda muito tempo de dedicação, né? Então, é esse respeito a cada livro. E a Eni, o tempo todo, ela parece assim uma criança cheia de energia, cheia de ânimo, né? Então, no final, a Kate pergunta como é que foi para ela, para cada uma, né? Ser entrevistada, participar dessa pesquisa e a Eni, ela ri em muitos momentos da entrevista. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um trechinho para vocês sentirem a energia dela. Uma loja, foi numa outra loja, nada valorizava aquele anel de ouro, diamante e tudo. Até o momento que ele foi numa relojoaria com um relojoeiro honesto. E ele ficou Ela tá pasmo de quanto que valia aquele anel. Então, a gente tem que escolher o quê?
as boas companhias, aquilo que realmente vai nos levar para cima, vai nos mostrar caminhos. E eu tenho muitos grupos literários que me mostram até hoje. Quero falar aqui da própria oficina literária do Gafré, do Lar Fabiano de Cristo, dos Vira-Luas, um grupo bacana que eu faço parte, do Leituras e Partilhas, dos estudos de biblioterápicos, né? Da leituras biblioterápicas, da minha amiga Ana Margarida, e vários outros que eu tenho medo, porque quando a gente fala em nome, dos literatos da Casa da Leitura, então eu participo de muitos grupos, porque são pessoas que têm a biblioterapia, que têm a literatura como como é que se diz? Como um guia para as nossas vidas, né? Então, gostaria muito de agradecer, inclusive, a Cristiana Seixas, que eu já estava meio quieta, depois de aposentada, e um dia a Tereza Câmara, que foi do Conselho Regional de Biblioteconomia, me ligou dizendo: você viu? A Cristiana Seixas te citou no corpo da obra dela e no final na bibliografia. E isso me acendeu de novo, se é que eu um dia fiquei apagada totalmente, eu acho meio esquisito. Mas aquilo ali me animou muito, sabendo que a biblioterapia estava a pleno vapor, né? Que agora tem até pós-graduação em biblioterapia. Olha que coisa mais linda. Quero agradecer também a Kate Anne, né? Que está me entrevistando. Deixa eu ver se é aqui, peraí. Eu acho que pelo meu semblante, pela minha risada, dá para descobrir, né? Se eu não falasse nada, vocês já teriam percebido que foi muito bom rememorar esse meu lado, né? Que agora eu costumo dizer que eu estou em cima do muro. Eu ainda não dobrei o cabo da Boa Esperança, mas eu estou em cima do muro. Estou vendo coisas novas acontecerem, muitas coisas boas, né? A última foi essa história realmente dos colégios se preocuparem e não deixarem as crianças, e os alunos em geral, com o celular dentro da sala, enquanto o professor está dando sua aula, ou o aluno vendo celular. Isso também é uma coisa boa, porque o celular, para mim, ele é um instrumento fantástico, porque eu vivo pesquisando meu dicionário Aurélio, que ficava na minha sala de visitas, já está no quarto, porque o Google me diz muita coisa, né? Mas, além de outras pesquisas que a gente pode fazer também via internet, mas a gente não pode abrir mão de um professor, de um livro físico, de um pouco, ou até um pouco mais do que nós tivemos. Então é isso que eu acho que... Era mais essa parte finalzinha que eu queria mostrar, não estava puxando a sardinha para um peixe para o meu lado, não, gente, desculpa. Então, da empolgação dela, né? Mostrar um pouquinho da Nancy. A Nancy fala uma coisa muito interessante, que ela fala de um beliscão da indagação, né? Porque muita coisa se fala sobre biblioterapia e ela gosta de fazer aquela pergunta: será? Né? Então ela provoca muito, mas o que eu trouxe para destacar da Nancy foi uma coisa que eu tenho muita admiração de ter acontecido no Brasil, que foi o ProLer, né? E ela participou disso e ela vai falar um pouquinho disso. E o outro divisor de águas foi um projeto, um programa de leitura chamado ProLer, capitaneado pela Eliana Yunes,
pensado a partir de um trabalho na Biblioteca Nacional, na direção do professor Afonso Romano de Santana, e nós percorríamos como uma caravana enlouquecida de amor e de poesia o Brasil inteiro. E esse programa nos fez conhecer a força do Brasil. É impressionante como nós desconhecemos o Brasil. Nós chegamos, né, nos cantos mais recônditos, no Brasil profundo, na ancestralidade disso que a gente chama Brasil. Conhecemos pessoas maravilhosas, tanto levamos como recebemos artistas, poetas, encantadores, né, dizendo da potência da palavra poética, da ação poética, da arte. Esse programa, todos nós, né, que convivemos, né, nessa caravana enlouquecida de beleza, digamos assim, construímos particularmente, coletivamente, alguma coisa muito potente relacionada à literatura e à arte. Então, proler. Ainda tenho que mostrar um pouquinho da Cidinha e da Edna, mas eu quero dizer aqui que esse é o meu sonho. Então, se alguém tiver um projeto de itinerância, eu ainda não estou com liberdade de ir, mas é o meu maior desejo, né? A gente viveu isso junto um pouquinho, né, Kate? Lá em Juazeiro, com a Shirley, de conhecer esse Brasil profundo e toda a sua riqueza cultural. A gente tem para oferecer, mas tem muito mais para aprender, né? Então, Isso é tão interessante, né, Cris? Que um dia desse eu fiz uma postagem, né, sobre esse desejo, né? Porque aqui no Amazonas a gente tinha um projeto chamado Barco Biblioteca, onde a gente, endoidecido, né, de amor, tirava dinheiro do próprio bolso, pegava uma turma de voluntários e a gente visitava algumas comunidades ribeirinhas aqui do Amazonas, né? E é um trabalho lindo. E uma vez eu conversando, né, com um amigo meu, eu disse: olha, se eu pudesse, né, eu me metia num barco desse, aí subia de Manaus até Tabatinga, né, que já é fronteira com a Colômbia, né? Ficava subindo e descendo o rio, parando nas comunidades, fazendo esse trabalho, né? E aí a vida vem e presenteia a gente, né? Mais do que a Chile, né? Quando eu estava no Nordeste, consegui ir para algumas outras, né? Alguns outros estados, algumas outras cidades fazendo esse trabalho. Aí agora aqui com a Vagalume também, né? Então é A muito Aureliana, interessante essa questão do desejar. a Aureliana Buendia, no barco, subindo e descendo o rio, igual o romance do Garcia Marques, Amor nos Tempos do Cólera. tá vendo Não é? como é que é bom A ler? gente Aí a gente ganha tem repertório. várias inspirações. Cris, só antes de tu colocar rapidinho o vídeo, vou só responder rapidinho a Sandra, que ela perguntou faz horas, né, dessa questão do museu da pessoa, né? Eu estava conversando com meu orientador, que é historiador, que se eu não fosse bibliotecária, eu seria historiadora, né? Eu já pensei nisso. Então, assim, eu sempre tive essa ligação, né, com a oralidade, com a história, mas principalmente essa história que dá escuta, né? Eu aprendi isso com a professora Bernardina, que estava na minha banca, né? Na minha qualificação, eu levei dar voz. Ela, não, Kate, voz todo mundo tem. Às vezes a gente que não escuta, então a gente dá escuta para as pessoas, não voz, né? Então, eu sempre fui ligada, né, a isso. Aí meu orientador disse, seria uma ótima historiadora ou uma ótima antropóloga também. Eu disse, tá certo, tem outros caminhos, né? E aí, então sempre fui muito ligada, né, à história oral, à história de vida, e foi quando eu conheci o Museu da Pessoa, né, buscando essas formas de acesso que são mais acessíveis, né, do que os museus, às vezes ali, né, institucionalizado, onde você tem um monte de questões para visitar ou não se sente pertencente, e aí eu conheci o Museu da Pessoa, né, que é esse museu aberto, e o que me encanta nele é que ele acredita que toda pessoa
é um patrimônio da humanidade, né? Porque toda pessoa tem uma história de vida para contar. Então, ó, Dani, Elis, Núbia, Cristiana, Sandra, quem quiser pode entrar lá e gravar a sua história. Deixa gravada a sua história de vida para quem quiser ouvir, né? Então, eu já cheguei no mestrado, mesmo com foco na saúde, mas eu já sabia que o meu produto seria com o Museu da Pessoa, né? E aí o meu orientador acatou a ideia e depois eu só mudei, né? Eram os servidores da saúde, aí eu mudei para a turma da biblioterapia. Mas aí foi assim que eu cheguei, né? No Museu da Pessoa. E a forma que eles trabalham, né? Eles trabalham com as narrativas, né? Eles dão muito valor a essa oralidade. Tanto que você entrando no site do museu, né? Eu entrevistei a Cris, pode ter lá a transcrição da entrevista dela, tudo. Mas o foco é essa oralidade, né? É fazer essa pessoa falar. E outra coisa, né, que eu briguei, né, pela metodologia, eu não queria que as pessoas me respondessem o que talvez seria interessante para a Kate enquanto pesquisadora, mas essa metodologia da história de vida, o foco dela é saber o que aquela pessoa quer trazer da vida dela para te contar, né? Então, eu não queria usar as pessoas somente como uma fonte de informação. Nossa, professora Clarice Caldin, eu quero saber isso, que vai ser muito interessante. Não, o que ela quer trazer dessa história dela? O que ela quer trazer desse percurso? Então, é uma metodologia que valoriza o que esse outro tem, né? E isso por ver muitas vezes pessoas que dizem, ah, não vou responder não essa pesquisa, porque muitas vezes o pesquisador, a pesquisadora, ele vai lá, recolhe o que ele quer, o que é de interesse para a pesquisa, ele não dá uma devolutiva, né, para quem ele entrevistou, não dá essa devolutiva para a comunidade, de que forma aquela pesquisa impactou aquela comunidade. Então, as pessoas são só usadas para transmitir dados, né? Então, eu não queria que as pessoas se sentissem usadas, né, na minha pesquisa. E aí eu acho que quem respondeu o formulário, né, que está lá na lista de e-mail, sabe, né? Cada passo da pesquisa eu dou esse retorno, né, para você saber o que está sendo feito com o que você me deu de informação. E agora eu não disponibilizei ainda a dissertação porque eu estou sem acesso ao meu e-mail da UFCA. Eu acho que eles já me desvincularam. Eu não consigo acessar. Aí eu vou ter que fazer isso pelo meu e-mail pessoal, né? Por isso que eu ainda não encaminhei a dissertação por lá. Mas, enfim, foi isso, Sandra, né? Essa importância que o Museu da Pessoa dá ao indivíduo, a cada pessoa, de considerar cada pessoa patrimônio, cada pessoa importante, que cada pessoa tem uma história que importa, né? Então, eles me chamam muito a atenção por isso. E aí eu disse, vou trabalhar com eles. Eu achei bem legal, assim, né? E, assim, em relação até pelas pessoas, né, que contribuíram essa homenagem em relação à biblioterapia, mas estava lembrando assim quantas vezes a gente escuta relatos, né, como agora teve a Flip, então relatos de pessoas dos caiçaras, trabalhos que eles estavam fazendo, publicando livro, recolhendo histórias, e assim que eu não sei se, por exemplo, pensaram nessa hipótese de colocar ali no Museu da Pessoa, né? Então, você tem os ribeirinhos, os caiçaras e tudo, é o que você falou. Todas as pessoas têm sua história e as culturas, né? É bem bacana ter essa ideia, né, de deixar esse registro ali no E museu. até uma forma de trazer para esses povos que não são tão adeptos da escrita, mas da oralidade. Entendeu? É muito mais fácil você botar a pessoa para falar do que para escrever, né? Então tem essa acessibilidade. E, gente, eu quero levar todo mundo para o Museu da Pessoa. Eu já disse para a Shirley para levar a carroça para o Museu da Pessoa. Eu quero levar Os todo mundo para o Museu da mamulendos, Pessoa. Me pois falta é. tempo. Se pesquisa fosse valorizada no Brasil, eles poderiam me bancar para eu ser só pesquisadora, né? Mas não, tem Mas que você vê como é pesquisar e tem que importante trabalhar. isso, né? Assim, em É, termos de respeito, de conhecimento, de sim. empatia. E que se faça com várias categorias, vamos dizer. Obrigada. Tem E de tudo vamos lá, né? lembrar que isso é a essência do trabalho da biblioterapia, né? A gente usa os livros ou as histórias para evocar as narrativas orais das histórias de cada pessoa. É isso que é o mais importante, né? Então, olha que biblioterapêutico que foi isso, né? Então, A metodologia
É muito interessante, né? E teve até alguns, né, algumas autorias que eu li que eles falavam sobre isso, né? O cuidado de quem está pesquisando de não tornar aquele momento uma terapia, né? Porque você está ali como pesquisadora, né? E até que ponto você pode se envolver ou não. Tem muitos que trazem, né, essa questão. Porque você está ouvindo, né, a história. Por exemplo, você se emociona, você se envolve, né? A pessoa confia, né? A pessoa se abre. Então, gente, o que não está na dissertação? Eu ouvi dessas mulheres história de perseguição em época de ditadura. Que eu tive que parar o vídeo porque se emocionaram, né? Tiveram que se recompor, né? Mulheres que se emocionaram porque lembra do marido, né? Que era parceiro, que era incentivador e ficaram viúvas, né? Então, é muito doido isso, né? De você, aqui desse outro lado, saber o que vai, o que não vai, né? Até o respeito mesmo, tem uma parte da metodologia que eu falo, né? É, até que ponto, né? Eu, enquanto pesquisadora, quero aquilo a todo custo, mas o quanto, talvez, por exemplo, a professora Clarice Caldini já falou tanto, já repetiu tanto, já deu tanta entrevista, né? E ela está no momento, né, de se cuidar. Então, pô, lá vai eu, mais uma que quero entrevistar. Então, até que ponto, né? A pesquisa ela é invasiva, né? Então, eu tomei muito cuidado com isso também, né? Porque era um processo de humanização, e aí, né, toda essa metodologia, e aí eu ia fazer o contrário, né, então era muita coisa, assim, a se pensar, né, e a se ponderar, né, nesse ato de pesquisar. E aí, minha gente, eu já sabia que isso ia acontecer, né? O nosso tempo já foi e ainda tem muita história para contar, então eu vou encaminhando para uma finalização, mas eu vou ainda mostrar os trechinhos da Cidinha e da Edna que ficaram faltando, né? E aí, depois, quem quiser, assiste a gravação. Então, quem precisar, quem tiver horário, precisar sair, tudo bem. Já agradeço. Vamos fazer aqui um momento fotografia, dar um sorrisão. Tcharam! Pronto, aí eu disponibilizo a foto e a gravação depois, né, dou o link do YouTube. Fazendo a finalização, né, achei muito bonito durante a apresentação lá, a defesa da dissertação, que a Kate recebeu muitos elogios, né? Tem sempre aquelas pessoas que fazem muitas considerações muito do seu ponto de vista, né? Enfim, mas no geral ela foi muito elogiada, disse que é um trabalho rico, bonito, cuidado e parece com você. Que elogio maravilhoso, né? Que a Kate mexeu com o Cariri e encantou a todo mundo. E é uma expressão que é dita lá, e eu também endosso isso. Eu acho que a Kate conseguiu sacudir o campo da biblioterapia com muita maestria. Então, muito obrigada, porque a gente sabe que não é nada fácil, é muita devoção, né? Eu diria, faz parte da jornada aí da heroína vencer os percalços e acolher os auxílios, e você está só, como disse a Edna, né? Quando eu terminei o meu trabalho, eu esfacelei ele. Acho interessante essa palavra, né? Porque quando o trabalho começa, quando termina, é que ele é genuíno, ele é o teu propósito, né? Porque tem gente que acaba o mestrado e não quer saber mais daquilo nunca mais, né? Mas a beleza é quando termina, é que você não sabe nem por onde começar, de tanto trabalho que ainda tem, né? E continua, como diz aí. Eu fiquei muito feliz de saber que eu vou conhecer presencialmente lá a Marília. Uau! Então, já que vocês ficaram, vamos lá mostrar uns trechinhos da Cidinha e da Edna. Odin fala para mim, e já falou isso publicamente, que a tarefa é trabalhosa, né? A teoria é linda, mas a prática você tem que se dedicar. E que muitas vezes ela pensava, estamos preparados para essa realidade? Ela lembrava do meu texto. Então, a gente foi caminhando
nisso eu fui ganhando depois maturidade, não só no assunto, mas como também na vida, porque eu fui percebendo o quanto eu poderia melhorar em mim para poder ajudar o outro se melhorar. Então, isso é um dos preceitos, né, muito importantes, que é a maturidade, né? Então, são coisas que vêm com o tempo, é muito trabalhoso. Quem acha que é um trabalho fácil. Sabe o que que eu acho curioso? Quando eu boto no Google, assim, dentro do YouTube, Memórias da Biblioterapia, para acessar, né, a página e todos os vídeos. A primeira coisa que aparece, eu acho que é uma coisa patrocinada, né? Um curso de biblioterapia online e a foto assim de ouro, medalhas de ouro. Vocês já viram isso? Então, alguém colocou ali um anúncio como se a biblioterapia desse muito dinheiro. Ao contrário, né? A gente gasta muito dinheiro para exercer. É isso, Elis. Depois bota lá no YouTube. Memórias da Biblioterapia. A primeira coisa que vem é a divulgação de um curso online e a foto do curso é só um tesouro, assim. É um tesouro anímico, vamos dizer, né? Que te alimenta para além de 77 anos de vida, está cheio de projeto. Isso é. Mas, enfim, é trabalhoso, exige muita pesquisa, e é isso que esse dia falou. A gente tem que ter uma maturidade existencial mesmo para ir melhorando e ir buscando também se melhorar para poder estar nesse lugar, né, de auxiliar o outro. Esse vídeo da Edna, a história dela é muito curiosa, né? Porque a Kate já falou, ela criança, os pais só davam livro, ela queria brinquedo, ela só recebia livro, mas com o tempo ela foi percebendo que os livros ajudaram ela a ter poder de mando. Ela ficou com uma argumentação tão consistente que ninguém mais podia com ela. E ela foi uma das pessoas que começou a trabalhar, né? No início, ela trabalhava com crianças com câncer, e ela não ia utilizando o termo biblioterapia, porque ainda tem, imagina lá atrás, né? Muito preconceito, ela usava muito mediação de leitura, mas ela foi realmente uma das precursoras e ela influenciou muita gente, né? Porque ela começou a orientar trabalhos e todo mundo começou a aplicar a biblioterapia em vários campos. E aí, mais no final da vida, ela se envolveu com a biblioterapia com idosos, instituições de longa permanência. Então, vamos ouvi-la. Esse projeto atual, que vai vigorar agora, biblioteconomia, ela já está como optativa, sabe? E era muito bacana, a gente trabalhava com os alunos. Aí foi quando surgiu o surto de biblioterapia com idosos, biblioterapia. Aí o primeiro TCC que eu orientei foi o TCC Biblioterapia, o que fica e o que significa, com os idosos, era biblioterapia com os idosos, sabe? Aí atualmente eu estou com um projeto de extensão, biblioterapia para idosos, associada, aí agora eu estou procurando parceiros, biblioterapia com contador de história, biblioterapia com musicoterapia, meu projeto de extensão agora é biblioterapia e musicoterapia, né? A essência da biblioterapia e da musicoterapia encantando o coração das pessoas idosas. Olha, esse projeto é bem diferenciado dos que eu costumava realizar. Por quê? Porque eu estou centrando agora mais nos idosos, sabe? Porque eu estou muito, assim, eu estou participando de algumas coisas do Instituto, a universidade daqui criou o Instituto do Envelhecimento Paraibano. Então, eles abriram mestrado em gerontologia e foi criado agora, aprovado, e já vai entrar a primeira turma, e o doutorado em gerontologia profissional, sabe? E ele está sendo referência
Até o Japão já mandou, entrou em contato para fazer algumas atividades que eles estão querendo desenvolver aqui no coisa. Aí já foi uma pessoa daqui, passou um mês lá, até tradutor, elas tinham medo de ir porque não sabia falar, mas com tradutor, tudo eles pagando, porque eles querem incentivar, e muitas universidades procurando o modelo para. Aí eu estou centrando muito agora no envelhecimento, sabe? Não é incrível ver que o mundo também está interessado, querendo trocar experiência? Só mostrar aqui a bolsa lá do projeto da Edna que ela me deu. Dá para ver? Da A, aventura de envelhecer sem ficar velho. a biblioterapia Encantando Corações. Ela é toda assim, aí faz as bolsas, aí faz os cadernos. Tá? Ainda ganhei uma. A Edna é uma figura, uma figura. São Ai, umas ai. mulheres cheias de vida, né? E inspiram muito nesse sentido. Então, minha gente, com isso a gente vai fechando aqui esse nosso encontro do Tucum, sempre com muita alegria, muita gratidão, Kate, pela sua caminhada, pela Eu sua que agradeço, gente. perseverança. A gente agora, o próximo encontro vai ser dia 29 de setembro, e depois eu quero combinar, eu vou entrar em contato com a Andréa Nogueira, no privado, que eu queria dedicar o próximo Tucum para contribuir de alguma maneira para essa questão da associação, né? Que eu estou calada, eu tenho os meus motivos assim, mas eu quero contribuir de alguma maneira e eu imaginei assim que o Tucum é um fórum aberto, né? Eu imaginei de cada uma pensar se você já participou de alguma associação. Se já participou, o que que você percebe que ela trouxe como benefícios e o que que te incomodava nessa associação? Então, por exemplo, eu já participei de associação de arte-terapia e saí. Então, eu tenho uma experiência com a associação de arte-terapia que eu posso compartilhar. E assim, cada uma pode também pensar e contribuir nesse sentido, né? Porque eu sei que vocês estão ajustando tudo, registrando, a coisa do registro, do estatuto, da questão financeira, da questão de divulgação. É um trabalho que não acaba mais, né? Então, eu posso dedicar aqui um tucum. Eu valido com você, eu entro em contato no privado com você para a gente conversar e ver como é que o tucum pode contribuir de alguma maneira, tá? Nesse fórum aberto de partilha. Tá legal? Então, vai acontecer na última semana de setembro, última segunda, que vai ser dia 29. Veja aí, André, se você estaria disponível, tá bom? É Você quer? muita Também. emoção, não consegui nem abrir aqui. Dia 29 de setembro, É. eu vou estar viajando. Ah, então a gente pode combinar Mas, outra data. mas olha, não podemos perder essa oportunidade. Tem um monte de gente que vai poder estar. Tá, mas eu acho que você está sempre presente aqui. Eu queria, né? É, Acho importante ser você, assim, essa mediadora. tá bom, tá É, bom. dia 15, a gente combina depois, de repente, dia 15, a gente vê uma coisa aí das agendas. Tá bom, mas assim, já emocionada e minha gratidão, e a Imagina. Kate, que eu não pude estar com ela lá na Hans, que eu faço um trabalho voluntário na Hans maravilhoso de arte terapia, e quando ela estava, durante a semana, por causa do trabalho, não estava, mas ela está na associação, é um ser humano igual todas essas mulheres que você mostrou, do principal, da disponibilidade, da humanidade. E isso, quando a gente vê no outro, a gente fica emocionado. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez e por estar com vocês. A aceitação e o pertencimento, eu acho que é a coisa mais rica que a gente tem. Todo o resto a gente dá jeito, mas o pertencer é muito rico. Então, gratidão sempre, Cris, e a todas vocês. E rever pessoas que a gente quer bem é maravilhoso.
Agradeço também muito, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Beijo, obrigada. Beijo no teu Obrigada, escudeiro, no Cris. teu escudeiro Gutenberg. Pode deixar. Tchau, gente. Obrigada.